Durante muitos anos, os homens tomaram a liderança dos negócios e isso faz com que muitos produtos e serviços eles sejam direcionados para esse público. E a verdade é que somos 50% da população, então nada mais justo do que nós termos produtos e serviços que sejam feitos para nós. Políticas de inclusão estimulam cada vez mais a presença feminina em posições de liderança, mas o mesmo não acontece com mulheres em cadeiras de comando e entre as fundadoras. No mundo das startups, aquelas que têm apenas homens nestas posições são contadas aos milhares. Já as dirigidas predominantemente por mulheres não passam de poucas dezenas. Nossa entrevistada fundou uma comunidade de investidoras anjos para investir só em startups fundadas e lideradas por mulheres. A Erika Friedman se juntou com a Flávia Mello e a Iana Gogel e criaram a Sororité. Em 2 anos, já são mais de 4 milhões de reais investidos pelo grupo, que hoje conta com pelo menos 100 investidoras. Nesse tempo, já passaram por elas mais de 200 startups lideradas por mulheres. Vem comigo conhecer melhor essa história de empreendedorismo e empoderamento. Bom, você já sabe, eu sou o Rui Gonçalves e você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Erika, muito bem-vinda ao Remessa Talks, obrigado por aceitar o convite. Bom demais ter você aqui no Mês da Mulher falando sobre isso. Que legal, Rui. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana a gente poder bater esse papo. Legal. Bom, Erika, me conta, assim, a gente sabe, chove no molhado perguntando por que é importante ter esse tipo de estímulo. Uma vez eu estava participando de um evento e o pessoal falando justamente da diversidade, da inclusão de pessoas, toda a diversidade que incluía a presença feminina. E dificilmente você ouve esse discurso falando de as fundadoras da startup, os negócios voltados para as mulheres. Então, queria ouvir de você por que é importante ter investidoras anjo apostando nesse negócio com esse perfil de empreendedor. Legal, bom, as razões são várias, inúmeras. Eu acho que cada vez mais está se falando sobre esse tema, das fundadoras mulheres e também das mulheres que são as donas dos cheques, então também mulheres que participam como tomadoras de decisão de quem vai ser investido, né? Tanto as investidoras quanto as mulheres que trabalham no Venture Capital. Então, acho que isso está se transformando. E por que a importância? Eu acho que durante muitos anos os homens tomaram a liderança dos negócios e isso faz com que muitos produtos e serviços eles sejam direcionados para esse público. E a verdade é que somos 50% da população, então nada mais justo do que nós termos produtos e serviços que sejam feitos para nós mulheres, pensadas em nós. E para que isso aconteça, a gente precisa de mulheres que conhecem a jornada da mulher, que conhecem as dores da mulher, para que possam oferecer esses produtos e serviços. Então, é muito importante a gente ter essa diversidade quando a gente fala das startups. As startups são essas empresas que vão disruptar o mercado, que vão trazer a novidade, que vão trazer inovação, que vão ser o futuro. Então, é muito importante que a gente tenha mulheres na liderança desse futuro. Do que vai ser o novo Google, do que vai ser a nova Meta. Queremos que as mulheres pensem sobre quem tem que ser, o que tem que ser. Me conta como é que é a experiência de uma mulher que vai apresentar, vai fazer o pitch da sua startup para um grupo de investidores homens. É igual quando um grupo de homens fundadores de startup apresenta, faz o pitch? Então, Rui, tem uma pesquisa muito triste que conta um experimento onde o mesmo pitch foi colocado para o público, um na voz de uma mulher e outro na voz de um homem. E a proporção de investidores da voz narrada por um homem foi muito maior do que a voz narrada por uma mulher.
E aí a gente não está falando nem de um público que era só masculino. Então tem um viés aí que não é só dos homens. As mulheres também têm esse viés, mas aqui a gente está falando um pouco do viés do homem. Eu acho que tem uma diferença fundamental, principalmente nos tipos de negócio que a gente começou comentando, que são os negócios que são para as mulheres. Então, vou dar um exemplo extremo, mas ele ilustra muito bem isso que a gente está falando. Tem uma investida nossa que chama Feel. É uma investida, a startup é de sexual wellness. Então, elas estão preocupadas com tudo isso que acontece no corpo da mulher ao longo da vida dela e que tem a ver com a parte de bem-estar sexual, que não é só o sexo, tem muitas outras coisas que estão envolvidas nesse bem-estar. E a Marina, que é uma das fundadoras e foi uma das nossas primeiras investidas, quando ela fez o pitch na nossa comunidade, devia ter umas 30 mulheres no call, que foi online, foi justamente durante a pandemia. Ela ia contando a dor, porque o pitch ele sempre começa contando qual é o problema que aquela startup está tentando resolver. E as mulheres todas faziam esse movimento, né? Então, uma linguagem corporal que dizia que elas estavam se conectando com aquela dor que ela estava trazendo, né? Então, ela falava de diversos temas que têm a ver com o dia a dia da mulher e que os homens nem imaginam. Então, ela trouxe a dor, isso durou 3 minutos, porque aí todo mundo já estava engajado e eu queria saber, bom, legal, entendi, me traz a solução. Muito rapidamente, todo mundo entendeu o tamanho daquilo que ela estava tentando resolver, daquele problema. Em outros momentos, a Marina mesmo narra que ela vai trazer esse ponto da dor e ela demora 10 minutos para explicar para uma audiência de homens do que está se tratando, porque aquilo está tão longe da realidade do homem que ela vai ter que explicar mesmo. Então, essa é a importância. E, por exemplo, a Marina, que foi aqui, captou 2 vezes conosco, se você for contar toda a captação dela, 97% veio de investidoras mulheres. Então, você imagina se a gente não existisse. Se as mulheres não estivessem dando cheque, a questão não é nem só as founders existirem, mas elas terem pessoas do outro lado também que se conectam com a tese dela e com ela. Se a gente não existisse, talvez a Feel não existisse mais também. Então, 97% de tudo que ela captou foi com investidoras mulheres. Essa é a importância. Sendo que metade do público potencial dessa startup é do sexo feminino. É 100%, na verdade, porque ela tá no sexual wellness para a mulher, o bem-estar da mulher. Ela faz todos os produtos e educação, porque é um tema super tabu, mais para as mulheres até que para os homens, numa linguagem que conecta com a mulher. Então, é muito específico e aqui ele é icônico por causa disso, porque você consegue ilustrar. Claro que não são todos os casos que são assim. Uhum. Temos outras startups investidas que não fazem produtos específicos nem serviços para mulheres, mas que as founders são mulheres. E aí entra uma outra questão, que é o quanto que você se conecta não com a tese, mas com a fundadora que está lá do outro lado, quanto que você acredita que ela possa entregar. E aí que vem aquilo que eu falei do estudo da mesma tese, sendo narrada por 2 vozes, e a do homem gerando mais confiança. Ou seja, toda empreendedora mulher, quando vai apresentar o seu pitch, vai enfrentar essa dificuldade. Se ela estiver fazendo um pitch de uma dor que aflige unicamente as mulheres, aí para ela se conectar com o investidor tem um abismo entre a empreendedora e o investidor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, como é que você se tornou investidora anjo? Certamente esse problema já tinha passado diante de você diversas vezes ao longo da sua vida, né? Em diferentes situações, porque não é só o investidor do sexo masculino que ouve a mulher, talvez com o nível de atenção um pouquinho mais baixo. Vamos ser até delicados dizendo isso. Agora, chegar nesse ponto de ter a sua startup, quer dizer,
deve ter feito você deve ter sido estimulada e efetivamente falar assim, gente, temos um problemão aqui, e esse problema não é só do empreendedor. Elas não vão conseguir isso se não tiver mulheres sentadas na outra cadeira. Como é que você se deu conta disso e como é que você falou, eu serei essa pessoa que vai sentar nessa cadeira? Eu acho que a jornada, ela vai passando, né? A vida vai passando e às vezes a gente não se dá conta disso que você comentou. Então, muitas vezes a gente passou por situações onde a gente nem percebeu de verdade o que estava acontecendo. Então, você precisa ter uma situação extrema para você se deparar e falar, nossa, realmente tem alguma coisa aqui que não está legal. E aí, o que acontece? O mundo das finanças, você que faz isso todo dia, entrevista, provavelmente mais homens do que mulheres. É só olhar a timeline, inevitável. Uhum. Então, assim, historicamente, temos menos mulheres trabalhando com finanças, talvez agora um pouco mais, mas assim, na história são muito mais os homens. E aí, o que acontece dentro desse mundo do Venture Capital, que começa o investimento com o investidor anjo? E depois vai tendo outros problemas, mas a gente vai falar do problema que a gente do Sororité está tentando resolver agora. Ele é um mundo do investidor anjo, que o investidor anjo ele é muito parecido. Então, ele tem um perfil de homens brancos, muitas vezes 45 mais, homens muito bem-sucedidos, ou em negócios próprios, ou em mundo corporativo, e que querem fazer um investimento anjo, porque querem retorno financeiro, porque querem ter impacto, enfim, por diversas razões, e porque tem condição financeira de arriscar um pedacinho do que vai investir num investimento de alto risco, que é esse do venture. E aí, quando você começa a entrar no ecossistema do investimento anjo, você se depara com algo que não é diverso. Então, muitos homens. Então, eu fui para esse mundo muito encantada com Venture Capital, com como funciona a captação e como tudo do Venture Capital é diferente do mundo corporativo, que é o meu passado, e me estimula muito, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa realidade. Estou falando do ponto de vista do investidor. E aí, quando você chega num lugar assim e você está aprendendo, porque é um mundo que tem milhões de palavras novas e conceitos novos, e você se depara com um mundo que você parece que não pertence, fica muito difícil de você aprender. Então, muitas vezes eu me sentia muito intimidada nesses grupos, porque normalmente o investimento anjo é feito em grupos. É muito ruim quando você começa a fazer um investimento sozinho. Algo que é de poucas mulheres no seu grupo, ou só você? Pouquíssimas mulheres na maioria dos grupos de investimento anjo. Não só eu, mas temos sim algumas já que eram pioneiras. Então, eu me deparei com essa realidade, uma realidade de querer aprender e me sentir intimidada. E aí que eu conheci a Flávia, que é uma das co-founders do Sororité, num talk no mês de março, há 2 anos atrás, sobre mulheres investidoras. Eu já era mulher investidora anjo, mas eu não me sentia muito parte e eu queria ter o meu clube, eu queria ter outras pessoas que eu me sentisse confortável para olhar os deals juntas, para poder discutir, entender quais eram as oportunidades ou as fortalezas daquela startup. E eu não sentia que eu tinha aquilo. Então, eu conheci a Flávia e a gente falou, poxa, vamos fazer juntas, vamos chamar mais umas 8 mulheres aí que a gente conhece para a gente fazer isso juntas. Só que aí o negócio começou a tomar uma proporção enorme, Rui. A gente saiu na mídia e aí cada vez mais a gente sentia que as mulheres tinham interesse no tema do investimento anjo. Então a gente fala que essa é uma expressão que só as mulheres vão entender, que é como condicionador no cabelo seco, que o cabelo chupa tudo. Então a gente sentia que as mulheres tinham muito interesse nessa temática do investimento anjo. Elas queriam entender do que se tratava, em primeiro lugar. E depois, como você faz para fazer parte disso? Claro que a gente estava num momento também que estava uma hype, né, de startup, venture capital, ecossistema, todas essas palavrinhas lindas, mas as mulheres queriam participar. E aí a gente se deu conta de uma outra coisa. A gente estava se dando conta que os investidores eram todos homens, mas aí a gente olhou e a gente viu que também as fundadoras
estavam recebendo pouquíssimo aporte, né? Então, se você olhar lá o dado de 2020, 0,04% do que foi investido nesse ecossistema no Brasil foi para startups fundadas só por mulheres, né? E as startups fundadas só por mulheres eram 4,7%. Então, está totalmente desbalanceado. Elas já são poucas, mas mesmo assim, elas receberam menos do que deveriam. Exato. Então, engraçado você falar sobre isso, sem querer te interromper, mas quando você fala da mulher no mercado de trabalho, a gente fala de mulheres que recebem salários diferentes dos homens quando fazem a mesma coisa. E aí você está me dizendo que a mulher empreendedora vai buscar o seu investimento, tem mais dificuldade para conseguir, e quando consegue, sai também com um cheque menor. Eu não tenho essa informação do cheque menor, mas que proporcionalmente, se você tem 4,7% das startups, você tinha que estar pelo menos 4,7% do total captado na mão, né, dessas mulheres. Os cheques, acho que tem algumas pesquisas que falam sobre isso, mas eu não tenho essa informação, se o cheque é menor ou não, até porque eu acho que a gente não tem tantas startups investidas que tem pelo menos uma mulher ou que tem a totalidade das founders sendo mulher para fazer um comparativo, porque aí depois você tem vários desvios que pode ter a ver com qual série que foi investido naquele ano. Mas ponto é que as mulheres estão recebendo menos. E elas recebem menos por quê? Por tudo que a gente já conversou até agora. Mas isso significa que a oportunidade que ela está trazendo, a tese que está por trás é uma tese ruim? Não. Então, a gente identificou como oportunidade de negócio. Então, por exemplo, a Fio, para mim, é uma super oportunidade de negócio. Ela está falando de um negócio que ninguém fala, de um jeito que conecta com a mulher, oferecendo produtos que ninguém oferece. Então, para uma dor que é gigantesca, que os homens não conseguem enxergar. É uma oportunidade de negócio, ninguém está fazendo filantropia. Está todo mundo nesse negócio para ganhar dinheiro, né, ter o retorno sobre o seu investimento. Então, a gente enxergou oportunidade de negócio e também um direito de ganhar, ou right to win, por nós sermos mulheres. Então, muitas vezes, a própria fundadora gostaria de ter investidoras mulheres. Então, obviamente, ela vai vir para nós primeiro, antes de ir para um outro grupo. Então, a gente consegue ter acesso a deals melhores, porque elas nos querem como investidoras, e a gente se conecta com a tese. Então, tudo isso faz com que seja uma ótima oportunidade. De novo, queremos retorno. Ninguém vai investir em uma oportunidade que a gente acha que não é uma grande oportunidade só porque é uma mulher fundadora. Então, foi isso que a gente detectou. E por isso a nossa tese do Sororité é startups lideradas por mulheres. O que significa? Ou ela é CEO, elas, as fundadoras, têm mais de 50% do cap table dos founders. Então, para a nossa tese, não adianta ela ser a CFO com 20%. A gente quer a liderança da mulher, a gente quer estimular e a gente até quer que ela se pergunte por que eu não sou a CEO? Eu cheguei a conversar com uma startup e ela não estava dentro da tese porque justamente ela estava nessa posição, que ela era minoritária e ela não era CEO. Eu falei para ela, olha, é assim, mas por que você não é CEO? Eu perguntei. E ela falou, é verdade, eu já me perguntei por que eu não sou a CEO, eu vou conversar com meu sócio. Então, assim, eu nem sei o que aconteceu no final, mas pelo menos só o fato da tese existir desse jeito já faz com que talvez algumas pessoas se perguntem, puxa vida, será que é só para eu ser a CFO? Não posso ser a CEO? E é isso que a gente quer mostrar, que tem dinheiro na mesa, que tem mulheres boas e que esse dinheiro vai voltar. Nesses 2 anos, com mais de 200 startups que passaram diante de vocês, desse universo de milhares de startups brasileiras, o que te chamou mais atenção? O perfil das empresas, o tipo de mercado que elas estão oferecendo? Existe uma predominância delas em algum perfil de startup? A gente vai, assim, fintech é predominantemente masculino. Apareceram muitas fintechs?
com soluções apresentadas por mulheres. O que você sentiu nessas 200? Não apareceram muitas fintechs. Eu acho que a mulher ela ainda está começando a jornada empreendedora dela. Isso faz que a importância de que a gente tenha startups lideradas por mulheres de sucesso seja ainda mais importante, porque eu acho que a gente vive por exemplo, então a gente precisa ter o exemplo de que aquela mulher conseguiu e chegou lá para que outras queiram entrar. É uma dificuldade, então a gente tem poucas mulheres empreendendo, e aí quando a gente olha o que elas estão fazendo, muitas vezes elas estão com teses que são mais próximas do dia a dia dela. Então tem teses de health, mas tem também outras teses que têm a ver com a vida de uma mãe, um serviço prestado que tem a ver com as dificuldades e dores de uma mãe. Então, tem muito a ver com o dia a dia dela. Tem algumas que têm tech, mas é muito menos. Então, assim, a gente sempre quer desafiar as mulheres a saírem daquilo que é confortável e irem para o mundo grande. Essa é a nossa dificuldade hoje. Então, a gente tem HR Tech, tem empresas do mundo de agri, de tecnologia, de sales, enfim, tem um monte de coisas legais, mas muita coisa ainda que talvez não seja tão escalável. Então, a gente traz muito esse desafio para mulheres, mas tem outras que são incríveis. Então, a gente investiu numa que chama Mimo, que é de live commerce, e ela tem uma plataforma onde você faz a live e a tecnologia dela já permite que você faça a compra na hora, consegue identificar os itens, você já clica, vai para o carrinho. Ela tem todo um entendimento do comportamento do consumidor durante a live, então ela tem toda uma jornada para passar para o cliente de como essa live tem que acontecer, quanto tempo, as palavras que você tem que usar, enfim, ela tem todo um analytics por trás para fazer com que essa live tenha mais vendas, e é uma startup super bacana, que já aumentou valuation, enfim, e está indo super bem. E quem é essa startup? Qual é ela? Chama Mimo. Mimo Live Commerce, sim. E aí são duas founders, a Etienne e a Monique, e elas são incríveis, super feras, maravilhosas. Então, você tem um pouco de tudo, mas a gente acredita muito nesse estímulo. Vamos trazer mais mulheres para serem empreendedoras. A gente sabe que a vida do empreendedor, assim, eu olho e falo, meu Deus, é muito dura, né? O fundraising, ele é um massacre. Você basicamente vai expor ali a tua tese para todo mundo achar todos os buracos possíveis. Então, é muito duro. E aí, eu acho que tem um jeito da mulher de ser, na hora de fazer perguntas, talvez, que seja um pouco mais delicado que o homem. Então, quando você me perguntou como que é um pitch nosso, ele é um pouco diferente do pitch dos homens. Eu já vi pitches onde os homens são muito agressivos nas perguntas. Claro que outros não, que são super educados. Então, assim, eu acho que a gente tem muito respeito, a gente olha para aquela pessoa que está lá do outro lado e a gente sabe a força que ela tem que ter para estar lá mostrando, para levar a tapa na cara. Então, a gente é um pouco diferente. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem, às vezes, também, é que a própria fundadora, ela se sente tão confortável que ela até baixa a guarda e fala coisas que ela não deveria. Então, eu vejo que esse é um mundo que tem... A gente consegue navegar bem por várias razões. Então, é isso. Eu acho que tem de tudo. Tem vários tipos de empreendedora, tem vários tipos de verticais que elas atuam. Mas queremos mais. Agora, eu acho que a gente não conseguiu explicar justamente como é que você caiu nesse mundo. Da onde você veio? Por onde você passou? E como é que isso ajuda você a ser uma investidora anjo melhor?
Eu trabalhei em várias multinacionais. Eu comecei na antiga Sadia, depois eu trabalhei na P&G, Procter & Gamble, e depois na Johnson & Johnson. E eu confesso, Rui, que assim, na minha carreira, não sei se é porque eu trabalhei em empresas americanas, eu nunca me senti diferente por ser mulher. Acho que isso sempre foi muito bem cuidado nessas duas empresas. Inclusive, tinham muitas mulheres. Então, foi só quando eu fui para esse outro ecossistema que eu me deparei com essa diferença, tá? Não tinha acontecido. E o que eu acho do mundo corporativo e por que eu saí dele? Eu acho que ele é um mundo muito moroso, onde você gasta muita energia para mover meio passo. E é um mundo onde você não consegue ver o impacto, porque essas empresas elas são tão grandes que você não consegue ver realmente se aquilo que você fez tem ou não tem alguma diferença lá na linha de faturamento ou no bottom line. Então, isso me incomodava. E a outra coisa que me incomoda muito é uma falta de alinhamento de incentivo. Porque no final da história, todo mundo ganha o salário no final do mês. O bônus existe, mas ele é tão pequeno que, assim, se você tá lá das 9 às 5 e você faz um bom trabalho, tá tudo bem. Né? No final a gente falava, paga o Procter ou paga o Gamble, né? Eu tô brigando aqui com R&D, mas assim, no final o bolso é o mesmo. Então, isso tudo me incomodava demais. E aí, quando eu me deparei com esse mundo de venture, eu vi que muitas das minhas queixas estavam sendo resolvidas. Então, quando você vai para uma estrutura de startup, você tem todo mundo sentado no mesmo lado da mesa. Né? Então, eu sou um funcionário, mas eu tenho aqui, né, uma preferência de compra, de uma ação. Então, eu estou topando um salário mais baixo, mas eu vou dar meu sangue porque eu quero que isso cresça e cresça rápido para que eu possa ganhar. Então, tá todo mundo olhando para o mesmo lugar. Né? Enquanto quando você está na grande, o marketing quer uma coisa, o R&D quer outra coisa, a finanças quer outra coisa. Tem 1000 direções e cada um está remando para o lado. Então, é muito difícil. E eu sempre trabalhei na área de inovação. E hoje, quando eu olho para a inovação, apesar dessas empresas serem incríveis e terem sido precursoras assim, de coisas incríveis, Procter principalmente, você vê a estrutura delas e elas não conseguem se mover porque elas já têm um monte de coisa. Então, elas já têm as fábricas, elas já têm os fornecedores. Então, a inovação, ela é a inovação de um absorvente, ela é você colocar uma corzinha no meio do absorvente, ela é uma aba diferente, mas ninguém está pensando em mudar, né, como você pensa sobre menstruação, por exemplo. Então, tem uma das nossas investidas que é a Herself, que repensa esse conceito. E aí, elas têm as calcinhas menstruais, então você não precisa colocar alguma coisa que um outro tipo de material em contato com o seu corpo. Ela repensa como é que você pensa desse período da sua vida, que acontece todo mês. Então, ela educa. Então, é um outro tipo de inovação que uma dessas duas empresas não poderia fazer, porque já tem um monte de fábrica ali no mundo inteiro, todas iguais. Então, tudo isso me incomodava. Eu achava que eu estava fazendo inovação, mas eu descobri que a inovação quem está fazendo são as startups. Então, tudo isso fez que eu chegasse nesse lugar de querer investir, de querer participar, de querer ter impacto, né? Eu falei de impacto ali. Quando você é investidor anjo, você coloca o chamado smart money, que é não só o dinheiro que você investe, mas você está lá do lado da empreendedora. Você vai trazer o seu networking, você vai ajudar ela a pensar na estratégia, você vai virar e falar, gente, mas você está na operação, vamos pensar na estratégia, cadê a tua visão? Então, você sente que você realmente tem o impacto real. Então, foi tudo isso que me atraiu e eu sou super apaixonada por esse mundo. Eu acho que o venture mudou muita coisa. É muito difícil hoje, né? As empresas continuam aí, elas vão continuar, as grandes, mas elas vão crescer devagar. Talvez elas tenham que adquirir algumas startups, que é o que acontece. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho agora sobre futuro. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Érica, na próxima rodada, normalmente a gente fala sobre investimento, né?
E vocês começaram o grupo, a Sororité, no ano em que veio uma chuva de dinheiro para o Brasil, de venture, estrangeiro, entrou muita grana aqui, e 2022 foi um ano de seca. Logicamente que a gente está comparando com o 2021, que tinha sido muito bom. Não significa que a gente encolheu demais, a gente ainda continua sendo muito grande. Como é que você vê 2023 para o investimento de risco em startups, e como é que você vê esse investimento sendo direcionado para startups como as que vocês estão de olho? Eu acho que sim, acho que teve um período de boom. O nosso primeiro ano, como eu te falei, foi assim, absurda a quantidade, né, de mulheres que queriam investir e as captações que a gente conseguiu fechar. O ano passado ele foi um ano que a gente continuou conseguindo captar, mas só para você ter uma ideia, a gente tinha, para fechar a mesma rodada, a gente precisava do dobro de mulheres. Então, continuava fechando, mas os cheques ficaram mais baixos. As pessoas queriam colocar menos dinheiro. E esse ano eu estou sentindo que está começando devagar. Tudo bem que o ano começou segunda, que foi agora, né? Logo depois do carnaval. Mas eu sinto que o ano está devagar para investimento. Por outro lado, eu sinto que sempre foi difícil para a mulher captar. Então, não é que ela participou daquele boom super bem. Eu acho que não. Eu acho que o investidor ele está mais exigente, ele está olhando mais break-even do que ele olhava antes, ele está olhando mais o financeiro, ele está olhando onde esse dinheiro vai ser investido. Então, eu acho que o investidor ficou mais atento e eu acho isso muito bom. Então, eu não vejo ruim esse ano. A gente continua com crescimento do número de investidoras. A gente sempre pergunta para quem entra se a pessoa tem a intenção de investir nos próximos 12 meses. Todo mundo tem a intenção de investir. É claro que isso vai depender da qualidade das startups que a gente trouxer, mas mesmo assim, eu acho que para a mulher continua difícil, vai ser difícil por um bom tempo. Não vejo tanta mudança. Em média, os cheques que vocês têm oferecido às startups que estão aí sendo investidas por vocês, qual é a faixa de valor médio que vocês têm feito? A gente participa de um mínimo de 200, porque para a gente apresentar para a nossa rede, a gente precisa que seja separado pelo menos 200 mil para a nossa rede, e o nosso maior ticket, assim, nossa maior captação, acho que foi de 860 mil reais. Então, tá entre 200 e 860, mas é raro 200, é mais entre 400 e 860. E como é que você vê o desempenho dessas startups depois que elas recebem o cheque? Como é que as coisas acontecem lá dentro? Tem alguma diferença em relação às startups masculinas, predominantemente masculinas? Eu acho que tem uma diferença que, não sei se é porque eu sou a mulher investidora que investiu num homem, né? Talvez se eu fosse um homem investido num homem pudesse ser diferente, mas eu sinto as mulheres muito abertas à ajuda. Elas pedem, elas recebem bem a ajuda, o feedback, elas querem mudar. E às vezes os homens, eles não pedem ajuda ou eles acham que eles não precisam. Então eu sinto a mulher mais aberta neste sentido. E aí a questão de desempenho é muito novo ainda. Então, né, quando você fala num investimento como esse, está falando do investimento de longo prazo, de 8, 10 anos. A gente viu alguns valuations aumentarem de algumas startups, mas é muito recente. Então, assim, se você pensa no ciclo de captação, que é um ciclo de 18 meses, tiveram 2 só que passaram para um segundo ciclo. E as 2 aumentaram o valuation, mas as outras ainda não chegaram até lá. A gente tem uma startup que não sobreviveu dessas 13 e as outras continuam crescendo. Você falou da questão do homem não pedir ajuda, né? Você está falando de um líder de uma empresa se comportando como motorista de um carro, né? Porque o homem, quando estava perdido, não tinha GPS, ele não perguntava, né? Seguia no caminho errado, mas não pedia ajuda, né?
Pode ser que não estejam pedindo ajuda para mim, estejam pedindo ajuda para outros homens, né? Não estou falando de todos, mas assim, no geral, isso que eu vejo de diferença na fundadora e do lado da investidora também tem uma diferença interessante, que é qualitativa. Eu não tenho esse dado assim para te dizer se realmente acontece, mas assim, na nossa experiência, das startups que a gente trouxe para a nossa comunidade investir, as que deram mais certo eram aquelas que tinham algum propósito de impacto positivo no mundo. Então, eu sinto que a mulher, ela está muito envolvida nisso. Ela quer alguma coisa que vai impactar positivamente. Ela quer alguma coisa que vai fazer a diferença no mundo. Ela quer deixar um mundo melhor para os filhos dela. Então, a maioria daquelas que foram muito bem são aquelas que têm um impacto, como a Fio. Tem uma outra que se chama Muda Meu Mundo, que ela desintermedia todo mundo que está entre o produtor e um Carrefour, um Mambo e etc. Né? Ela tira tudo isso. Ela diz que ela quer ser o novo Ceasa, que o Ceasa é extremamente ineficiente. Você tem um monte de atravessadores, né, para que o Ceasa aconteça, e o Ceasa, ele meio que dita preço. Então, como é que você faz para que seja uma relação mais saudável, né, entre o cliente, e o varejista e o produtor? Para que o produtor receba melhor, né, receba mais, para que tenha menos desperdício. É uma tese que atrai muito as mulheres. Tem uma outra que chama Central da Visão, que ela também tenta tirar pacientes da fila do SUS e para pacientes que estão na fila de catarata do SUS e encaminhe eles para clínicas particulares que estão ociosas por um preço bom. Então, você também consegue ter um impacto na vida dessas pessoas. Esse tipo de tese é um tipo de tese que tem muita aderência na nossa comunidade. As mulheres gostam de saber que elas estão, de novo, não é filantropia. É uma empresa capitalista que vai ter resultado, mas que ela está fazendo talvez um papel que o governo não consegue fazer. Então, a gente está fazendo aqui do nosso lado. Eu acho legal você falar isso, porque muitas vezes a gente ouve o empreendedor dizendo do propósito da sua empresa. E na hora que você vai ler a letra miúda, você fala assim, cara, esse propósito não é assim tão um grande propósito, né? E quando você fala justamente sobre mulheres que estão pensando em saúde de outras mulheres, pessoas que estão pensando na eficiência do setor de saúde e de como isso vai impactar, por exemplo, numa fila do SUS. Isso efetivamente é transformador para a sociedade. Pode ser que não tenha a mesma margem de um outro negócio, mas o impacto de longo prazo é uma transformação muito forte, né? Isso é efetivamente uma característica que você vê nas mulheres? Ou você consegue enxergar isso em alguns homens? E aí a gente pode dizer que não é que o homem pensa diferente, é que talvez uma quantidade grande de homens esteja buscando a margem ao invés do impacto. É por aí? Não, mas eu acho que a margem, você consegue chegar na margem também. Eu não acho que é essa a questão. E eu acho que vão ter negócios que não têm esse tipo de impacto, por exemplo, a Mimo, que eu comentei de live commerce, e que tem tração bacana também, e recebem investimento. Mas eu sinto que a mulher está mais interessada quando os dois vêm junto. Eu acho que o homem também. Mas eu sinto no nosso grupo, especificamente na rede do Sororité, que essas teses vão melhor. Elas encantam mais, elas conectam mais. Porque tem uma coisa que é muito importante, que a gente está falando de startups early stage. Então, elas estão no começo. Muitas delas têm 1 ano, 2 anos. Elas não têm informação, elas não têm o track record, elas não têm o dado que você precisa para você poder fazer uma boa análise. Então, uma parte da decisão do investidor, ela é muito subjetiva. E ela tem a ver com aquelas duas coisas que eu falei. O quanto que você se conecta com a tese e o quanto você se conecta com aquele fundador. Então, nesse sentido, talvez as mulheres se conectem mais com esse tipo de tese, que é a tese de impacto. Eu não acho que elas querem menos lucro, eu acho que tá todo mundo igual nesse sentido. Uhum. Não imagino que seja menos lucro, mas a sensação que eu tenho é que o homem tá mais interessado no lucro, via de regra.
Quando eu entrei no mundo das startups, tem 6 anos mais ou menos, eu fiquei muito assustado com o tipo de abordagem, né? Que é uma palavra que a gente começou falando no comecinho, que é o pragmatismo. E aí eu sempre questionei a questão do pragmatismo, né? Assim, pragmatismo o quê? O pragmatismo se tem uma guerra no mundo, eu vou fazer munição, né? Porque dá dinheiro. Ou dá dinheiro, mas eu não quero colaborar com isso, né? Então, eu sempre ouço a questão do pragmático como a visão técnica sobre um determinado assunto, mas a gente precisa ter um olhar, e aí é o que você está trazendo. Não é só saber se a tese é boa, se a pessoa tem condição de fazer. O que ela quer entregar. E essa qualidade da entrega, né, é o que efetivamente vai fazer mudança. Bom negócio com retorno financeiro tem aos montes. Tem aos montes. Alguns nem lícitos são. Sim. Mas o que fazer, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. A presença da mulher pode ser esse indicador de que a gente as mulheres conquistando mais espaços e trazendo esse lado da discussão, que não é pura e simplesmente a tabela, o número numa tabela do Excel, é uma mudança digamos assim, de consciência do nível de negócio, do tipo de negócio que a gente precisa fazer? Acho que com certeza, Rui. A própria Mimo que eu citei, o negócio dela não tem impacto, mas elas têm uma preocupação gigantesca com diversidade da equipe. É assim, eu conheci a equipe dela, é incrível, ela tem pouco de tudo. Então, essa preocupação, ela vai acontecendo e ela é muito boa. Eu acho que tem muitos homens preocupados também, mas talvez isso seja mais da mulher. Então, eu espero, assim, eu acho que a diversidade é muito boa. Então, um homem que puxa mais para a margem e a mulher que puxa mais para... Então, isso junto faz com que fique muito mais forte, que fique muito mais rico, que fique muito mais atraente. Então, é a tal da diversidade que a gente fala tanto, né? Eu prefiro nós três como sócias, nós somos super diferentes. É claro que às vezes é muito mais fácil você trabalhar com alguém que pensa igual a você, porque não tem nem o que discutir. Por outro lado, eu cresço muito mais tendo duas sócias diferentes, porque eu escuto opiniões e visões diferentes da minha. Isso faz com que eu me questione. E é a mesma coisa em qualquer liderança. Então, você trazer mais mulheres, tanto como founders, quanto para esse outro mundo que a gente acabou não falando, que é o mundo do venture. Então, o anjo, ele está no primeiro portão do venture capital, que eu chamo, né? Então, você conseguiu esse funding, legal, mas daqui a 18, 24 meses, você vai ter que conseguir de novo. Você vai falar com os anjos? Não, você vai falar com o institucional. O institucional são os fundos de venture capital. Quem dão os cheques do fundo? São os homens. Então, ali, se você olhar, tem uma outra pesquisa que diz que 97% dos fundos de VC do Brasil não tem nenhuma DP mulher, não tem uma segunda sócia ali. O que isso faz? Com que não tenha diversidade nesse portão. No meu portão, eu estou tentando trazer um monte de gente diferente para abrir essa porta, mas no segundo, no terceiro, no quarto, não tem tanto. E isso é uma coisa que a gente quer mudar. Então, a gente quer ter mais mulheres captando fundos, mais mulheres dando cheques, mais mulheres fazendo parte da indústria do venture capital. Porque ali na frente isso vai fazer a diferença. A diversidade ela tem que estar ao longo do processo. Não adianta só eu fazer aqui. Claro que aqui é muito mais importante, porque como eu falei, a startup está começando e ela não provou muito a tese. Talvez, se a gente ajuda ela aqui, no próximo portão ela já consegue provar melhor, porque ela vai poder contar mais histórias e mostrar mais números. Mas, de qualquer forma, falta. A gente precisa mais mulheres na indústria do venture. Então, para a gente encerrar o programa, qual é o próximo passo da Sororité? É ter o seu venture capital para as rodadas mais avançadas? Ou colocar as investidoras anjo dentro do board desses fundos? Talvez os dois, Rui.
Temos muitos planos ainda para o futuro, muitos planos aí. Acho que tem muitas oportunidades em tudo, em trazer as investidoras para participar dos boards, em ter fundos liderados por mulheres, em que a gente não precisa passar o chapéu numa investida que a gente acha que vale a pena. Então, acho que tem muita coisa legal aí. O futuro tem muita coisa bacana para acontecer. Legal. Érica, infelizmente, acabou o tempo. Eu quero te agradecer demais por ter estado aqui com a gente. Quando eu te convidei, eu não tinha nem me tocado que março era o mês referência para as mulheres, por causa do Dia Internacional no dia 8. Mas foi muito bom, porque eu acho que casa muito o momento com a estratégia de vocês. Quero te desejar muito sucesso e que muitas mulheres possam ter os seus sonhos de empreendedoras realizados com a ajuda de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada, Rui. Obrigada pela oportunidade da gente trazer esse assunto à tona e fazer as pessoas pensarem sobre ele. Legal, legal. E eu quero agradecer você que ficou com a gente até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.